O plano de governo de Ciro Gomes tem 26 páginas e apresenta o que ele chama do seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Então bora dar uma lida aqui comigo e ver o que a gente consegue pensar de propostas concretas de políticas públicas nesse plano. O PND de Ciro começa falando de crescimento econômico e criação de empregos. E ele fala que numa primeira etapa, o Estado teria esse papel de ser o grande condutor do crescimento econômico, por meio de grandes obras de infraestrutura logística e social. Paralelamente, ele disse que o Estado brasileiro tem que retomar o que ele chama de capacidade de investir. E isso se daria por meio de uma grande reforma tributária e fiscal baseada nos seguintes princípios. Logo no primeiro ano, haveria um corte de 20% nos subsídios e nos incentivos fiscais. Também haveria a recriação dos impostos sobre lucros e dividendos. Para a arquitetura, para a criação do orçamento nacional, ele faria uso do princípio do orçamento zero, ou seja, para a criação do orçamento do próximo ano, não levaria em conta, desde a base, as rendas, os gastos, os investimentos do orçamento do ano passado, de forma a deixá-lo menos engessado, mais flexível. E, por fim, haveria a criação de um imposto sobre grandes fortunas com uma alíquota de 0,5% para fortunas acima de 20 milhões de reais. Nesse mesmo sentido, ele propõe uma reorganização tributária de forma a taxar menos produção e consumo e taxar proporcionalmente mais a renda. Uma das formas de fazer isso seria juntar 5 dos principais impostos sobre produção e consumo em apenas um imposto. Ele propõe também uma reorganização da Previdência com base em 3 pilares: uma renda básica garantida, uma renda baseada no regime de repartição e uma renda atrelada à capitalização. Ciro promete também um BNDES com mais protagonismo no desenvolvimento nacional e também um refinanciamento, uma renegociação de dívidas de forma a destravar o consumo e o investimento pelas famílias e empresas. No que toca ao meio ambiente, Ciro fala de uma integração entre lavoura, pecuária e floresta, mas não dá maiores detalhes sobre isso. Na área da energia, sem dar maiores detalhes, Ciro promete uma mudança no sistema de preços da Petrobras. Só que mais especificamente, ele fala em aproveitar o potencial dessa empresa pública na produção e comercialização de novas fontes de energias, mais baratas e renováveis. Interessante a afirmação dele aqui de que o capital privado teria grande participação nesse novo sistema de produção e comercialização de energias renováveis. Na área da educação, Ciro promete trazer o mais revolucionário programa de educação pública brasileira. Ele promete fazer isso por meio, primeiro, de um grande programa de formação e aperfeiçoamento de professores e, dentro do Pacto Federativo, criar um sistema de incentivos pelos quais as escolas iriam implementar boas práticas de gestão e pedagogia. Dentro dessas práticas, a gente pode destacar algumas. Primeiro, ele fala de um sistema de metas de aprendizagem e desempenho, atrelado a incentivos financeiros para os professores e escolas que os atingissem. Isso junto já de uma política de bons salários para esses professores. Ele propõe também um monitoramento das escolas com menor desempenho por aquelas com melhor desempenho. Ele promete também a seleção por meio de concurso público não só para professores, mas para gestores das escolas públicas. Ciro propõe o acompanhamento de perto dos alunos, principalmente dos faltosos, inclusive com uma construção de relacionamento com suas famílias. Ele propõe também o oferecimento, desde já, de aulas de reforço e o desenvolvimento dentro da carga escolar de habilidades socioemocionais desses alunos. Por fim, ele propõe que o ensino fundamental se torne progressivamente integral e o ensino médio, além de integral, profissionalizante. Aí a gente vai para a área da saúde do PND. E primeiro, ele propõe que, para zerar a fila de atendimento do SUS, haja uma central única de agendamento e também uma parceria entre hospitais e centros de atendimento privados e públicos para zerar e agilizar essa fila. Ele fala também de revigorar o Plano Nacional de Imunizações com a retomada das grandes campanhas de vacinação. Zé Gotinha, quem não lembra? Ciro promete também uma maior integração entre o atendimento de saúde básica, as policlínicas e o centro de referência, incluindo metas de avaliação e monitoramento entre elas. Por fim, ele promete retomar a produção nacional de insumos e medicamentos, começando por aqueles cuja patente já está vencida.
Em seguida, o PND propõe uma série de medidas para combater o desemprego, a pobreza, a fome e a desigualdade. Um dos carros-chefes nesse sentido do PND é um grande programa de refinanciamento das dívidas das empresas e das famílias, com um desconto de 70% dessas dívidas e o restante que seria financiado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal em até 36 vezes, de forma a desbloquear o consumo das famílias e o investimento das empresas. Ele propõe também um programa de renda básica mínima, cujo nome seria Eduardo Suplicy, que uniria os valores que hoje em dia são destinados ao Auxílio Brasil, ao seguro-desemprego e à aposentadoria rural. Por fim, ele propõe um grande programa de geração de empregos por meio do investimento público e de grandes obras da construção civil, retomando aquelas que já foram licitadas, mas que estão suspensas ou que ainda não foram finalizadas. O plano de governo de Ciro Gomes traz também toda uma área de combate à corrupção, trazendo uma série de medidas cujas principais são essas daqui. Primeiro, o fim do foro privilegiado para todos os políticos eleitos fora os chefes do executivo, ou seja, prefeitos, governadores e presidente, autorização por lei da prisão em segunda instância e o fim do sigilo fiscal e bancário de quem ocupe cargos do primeiro e segundo escalão do Poder Executivo. No que toca à proteção das comunidades mais vulneráveis da sociedade brasileira, Ciro não se alonga demais. Ele fala sim da criação de um Comitê Nacional de Políticas Públicas para a cidadania da população LGBTI+, mas não detalha muito o que esse comitê faria, e ele menciona também a renovação da lei de cotas, que está vencendo nesse ano de 2022. Olha, desde o começo da campanha presidencial desse ano, e até antes, Ciro vem tratando esse Plano Nacional de Desenvolvimento como o grande carro-chefe da sua campanha, como o grande diferencial. E por um lado, até se entende por quê, principalmente porque comparado ao plano de governo de Lula e de Bolsonaro, aqui você tem uma abundância de propostas concretas de políticas públicas para pegar e analisar. E além disso, ele fala muitas vezes como iria implementá-la, de onde sairiam os recursos para implementar essas propostas de políticas públicas, o que é importante pra caramba e, infelizmente, uma raridade. O PND de Ciro Gomes é um documento robusto, consistente, coerente e que representa muito bem uma visão de mundo. Agora é importante que a gente diga que é uma visão de mundo mais à esquerda, bastante estatista. Ele vê o Estado como grande locomotiva do desenvolvimento econômico por meio seja da promoção de grandes obras de construção civil ou de refinanciamento de dívidas por meio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. A boa notícia é que, independente de qual seja o seu ponto de vista político, o seu posicionamento, ter um plano de governo bem feito faz com que se torne muito mais fácil a gente identificar as propostas concretas de políticas públicas que ele traz para identificar as suas fraquezas, suas forças e criticá-las e apoiá-las. De forma que, e principalmente se comparando aos planos de governo que foram apresentados pelos candidatos à sua frente nas pesquisas, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Ciro é, nesse sentido, elogiável. E aí, você já leu o plano de governo de Ciro Gomes? Não leu? Achou alguma coisa? Não achou? Discorda de mim? Concorda comigo? Fala aí. Comenta, curte, compartilha. O mais importante, e as eleições estão chegando, então principalmente o mais importante é a gente não deixar de conversar.